Olá, eu já estou na escola e amanhã começam as minhas provas. Tem um monte de barulho aqui, mas eu queria falar sobre o início das provas, que começa já amanhã. E eu começo com a prova de Direito na Atividade Bancária. Eu nunca sei ao certo o nome dessa disciplina. E eu tenho um monte de tópicos por estudar que, por algumas situações, por algumas questões e pela minha ausência de uma semana nas aulas aqui na escola, acabou por dificultar. E eu também não tenho material por imprensa, não tenho praticamente toda a matéria até agora da prova que eu vou fazer amanhã, mas eu fiz algumas cópias. Fiz algumas cópias que vão me ajudar de certa forma a fazer a prova amanhã. E eu tenho também aqui os temas, né? Os assuntos que nós retratamos durante as aulas e que provavelmente cairá na prova, né? Até agora nós vimos, de acordo com os sílabos, vimos esse material todo, esse material até factoring. Em 2 semanas vimos tudo isso. Terminamos o primeiro capítulo, começamos o segundo capítulo que fala sobre as operações dos serviços bancários e paramos até o factoring. E olha, para o meu azar, eu não assisti à última aula. Por quê? Porque estava a chover. Mas pronto. Sobre o primeiro capítulo que é a introdução e objetivo, tem também os subcapítulos que é a fonte de direito bancário. Este material eu tenho. O outro subtema, que é o sistema financeiro angolano e a respectiva supervisão. Este eu tenho em parte. Por quê? Porque até a própria matéria não está muito bem explícita. Tipo, algumas das coisas que eu tenho sobre o segundo subtema, eu tive que procurar por mim mesma. Sim. E uma coisa que eu encontrei, olha, os professores nos incentivam, né? E é necessário que todos aqueles que tenham a fazer uma formação, uma licenciatura, um mestrado ou um outro tipo de grau de formação acadêmica, nos incentivam ou seja, todos têm que saber formar conhecimento, todos têm que saber criar algum texto, criar algum material de apoio, criar um material científico. Por exemplo, né? Se tu estiveres a falar sobre um tema, a moeda e as instituições financeiras, tu tens que ser capaz de criar matéria, de criar assuntos, de criar conhecimento científico em relação a esse tema. E eu fui sempre incentivada a fazer isso. Mas uma coisa que eu vejo, alguns professores, este por acaso, o professor do Direito, eu acho que ele não faz isso. Tipo, o conhecimento já está aí, tá bom, já tem alguém que escreveu, tá bom. Mas há coisas, tipo, o material que nós temos, este material, eu só tenho essa coisa impressa, este material, são cerca de, são 4 folhas. 4 folhas que falam sobre noções gerais de direito bancário. Eu pensei que o conteúdo que está aqui foi o professor quem criou. Eu pensei que o professor foi quem criou. Mas quando eu ia investigando, procurando em sites que falam sobre alguns assuntos relacionados aos sílabos que nós temos, eu encontrei um material igualzinho ao que ele nos deu. Igualzinho. Eu vou mostrar para ver. Falar que
Está aqui. Fala sobre o sistema financeiro angolano. E esse material, o sistema financeiro angolano e a respectiva supervisão. Este material eu encontrei no site, acho que no BNA, se não é no BNA, eu encontrei na CNC. Eu falei, meu Deus, o professor nem sequer se deu o trabalho de acrescentar alguma coisa, de retirar alguma coisa taxativamente. O número de parágrafos que aqui tem, o assunto é este. Está aqui. O número de parágrafos que aqui tem é o número de parágrafos que está no site. Eu fiquei, oh meu Deus, afinal assim, isso é ótimo. Mas eu acho isso uma questão importante, porque nós temos que ter a capacidade de criar algum conteúdo, nós temos que ter a capacidade de desenvolver alguma coisa no âmbito científico. Eu acho que ele é mestre, não, doutor, I don't know, mas todo mundo agora é doutor, mesmo não fazendo doutoramento, então, mas isso é de menos. Então tem isso. Essas são as coisas que provavelmente vão cair na prova. Provavelmente vão cair na prova. E os que estão assim comunzinhos, pouquíssima coisa, estão composinhos. Eu que já tenho. E eu vou começar a estudar uma questão de organização. Eu vou começar a estudar operações e serviços bancários. Acho que sim, operações e serviços bancários. E eu vou ver aquilo que eu já tenho. O primeiro assunto são os contratos bancários. Eu penso que eu tenho aqui, espera. São dois capítulos, no qual o primeiro capítulo há 2 subtemas. O primeiro subtema é este, fontes de direito bancário. Eu tenho aqui a matéria, é uma coisinha simples, tem aqui a definição, o objetivo e a importância. Depois aqui eu meti umas questões que eu acho importante eu saber. Sim. E depois aqui tem a relação, né? A relação entre os ramos de direito, porque viu-se que as fontes de direito são as fontes genéricas e a fonte específica. Na fonte genérica nós temos o direito comercial, o direito civil, o direito econômico e o direito administrativo. E há uma relação por quê? Porque o direito bancário baseou-se em alguma coisa e o direito bancário baseou-se nessas fontes. Então essas fontes acabaram por trazer alguma coisa para o direito bancário. Então é necessário que se saiba a relação existente entre o direito bancário e esses outros ramos do direito. Depois temos as fontes específicas, que fala sobre leis que estão relacionadas com o direito bancário, as decisões tomadas pelos órgãos de supervisão, que nesse caso vai ser, como está certificado de banco, vai ser mesmo o supervisor, que é o BNA, o Banco Central. Depois temos os costumes bancários, que têm a ver com os hábitos praticados na atividade bancária. Sim, e na verdade o que é o direito bancário? Eu vi algumas definições e acabei por criar a minha definição, porque eu tenho que criar alguma definição também de uma forma de assimilar facilmente, porque eu acho que quando a coisa é nossa, quando vem de nós mesmos, raramente nos esquecemos. Então, eu pus que o direito bancário é um conjunto de normas, regras e princípios que orientam a atividade bancária. Sim, são regras que orientam a atividade bancária, como é que ela deve funcionar, como é que deve andar, aonde deve se direcionar, tudo isso. E ela se baseia nessas fontes. Um dos objetivos do direito bancário tem a ver com, como já disse, orientar a atividade praticada pelos bancos, porque na verdade é isso. O direito bancário, o âmbito do direito bancário é mesmo só a atividade bancária.
Todas as regras, todas as normas que foram criadas é para orientar a atividade desenvolvida pelos bancos e também estabelecer condições de acesso à atividade bancária, a sua fiscalização e as regras sobre a matéria. Tudo isso quem vai criar o direito bancário. Tudo isso quem vai criar o direito bancário. O direito tem a ver com regras, princípios, procedimentos, fiscalização. Tudo isso vamos encontrar no direito bancário. E na verdade o direito bancário acaba por ser importante no sentido de que, para mim, né, uma vez que a atividade bancária é de suma importância para o desenvolvimento econômico, financeiro e social de uma economia, há necessidade de que esta atividade seja orientada, há necessidade de que esta atividade proceda de forma regrada, com princípios, com leis, porque quando existem normas, princípios e leis que o direito bancário acaba por proporcionar à atividade bancária, não tem como haver desorganização. E uma vez que a atividade bancária ela é muito importante para uma economia, é necessário que ela esteja bem estruturada, é necessário que esteja bem organizada para que as coisas possam correr de forma que beneficie uma dada economia. Então penso que a importância do direito bancário parte pela importância da atividade bancária. Sim. E depois nós temos a relação entre elas, a relação entre o direito bancário, o direito comercial, administrativo. Olha, eu descobri que o direito comercial também pode ser chamado de direito empresarial. Sim, descobri isso e eu não sabia nada disso. Agora, sobre as questões que devo me perguntar, é óbvio. Já respondi o que é direito bancário, a importância, as fontes e a função que é estabelecer, orientar e as relações. Sim, então as fontes de direito, o que tem que se falar sobre a fonte de direito é isso, onde encontramos a definição do direito bancário. Segundo subtema do primeiro capítulo, o sistema financeiro angolano e a respectiva supervisão. Eu já gostava de história, eu já gostei de história, mas agora não gosto tanto de história. E sobre o sistema financeiro é um monte de história. O que é que eu fiz? Uma das formas que eu acho que funciona muito comigo quando se está a estudar história são as datas. As datas são muito importantes na história. Então o que é que eu fiz? Eu organizei a matéria de acordo com as datas, né? de acordo com os anos, por exemplo. Temos aqui as datas, nós começamos, o material começa o ano mais atrás, 1907. E aqui pus também o acontecimento, assim sucessivamente. Pus aqui o acontecimento. Eu acho, uma coisa que eu acho que muito relevante, é que a atividade bancária passou-se a desenvolver-se propriamente depois da independência. Em 1976, se não estou em erro, deu-se a criação do Banco Nacional de Angola. E neste mesmo período, antigamente, a atividade bancária ela era monopolizada pelo Estado. Por exemplo, antes de 1966, 1975, operavam alguns bancos, mas esses bancos eles eram pertenciam aos portugueses, aos estrangeiros. E também entende-se naquele período não tinha como existir um banco angolano, não fazia sentido, nós estávamos em guerra. E só depois da guerra, só depois da independência é que viu-se necessidade
próprio país, do próprio governo, criar normas, estabelecer padrões sobre a atividade bancária. Porque, sim, fazendo isso, eles teriam controle da economia, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento financeiro. Isso não era possível antigamente. E foi aí que o sistema bancário, o sistema financeiro angolano começou a desenvolver-se. O banco, a princípio, quem controlava, quem tinha, só existiam dois bancos públicos, tinha o Banco Popular de Angola e tinha o BNA. E só existia uma seguradora, que era a ENSA, e era tudo do Estado, Mas depois, com o desenvolvimento, né, com a necessidade de se alargar a economia, de ter um mercado livre, né, em que vários países participassem, porque também isso é importante, é necessário que um país tenha relações econômicas e financeiras com outros países, e quando o monopólio do Estado é muito complicado, então houve a necessidade da diversificação da atividade bancária, em que o Estado autorizou, né, com que outros bancos a princípio eram isso aí dos portugueses, mas depois essas sucursais dos portugueses acabaram por se tornarem públicas, não vou dizer privadas, mas no domínio nacional. Sim, tem o BFA, BFA. E foi isso, acho que isso é uma das coisas mais relevantes, saber que o Banco BNA foi criado em 1976, saber que foram criadas nestes anos, no século XX, foram criados, praticamente foi aí que se desenvolveu a atividade bancária, o sistema financeiro angolano, é que foram criadas leis que fossem de acordo com o ambiente econômico em que nós vivíamos, leis que foram criadas com o objetivo de desenvolver o sistema financeiro. Foram criadas a Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola, isso em 1991, e a Lei das Instituições Financeiras, também no mesmo ano. E uma coisa, ainda sobre 1991, foi adotado um sistema bancário de 2 níveis. O primeiro nível é o BNA, como emissor de moedas, emissor e supervisor. E o outro nível era esse dos bancos comerciais e investimentos. Sim, isso já aconteceu no âmbito da diversificação e da adoção do modelo de economia, do modelo de economia de mercado e de maior iniciativa privada. Aí começou a se desenvolver. E depois tem umas questões aqui, vários anos, tantos anos. E em 2013, o Banco Nacional de Angola, ele autorizou com que novos bancos entrassem em funcionamento. Sim, porque é assim que se faz a economia. Não se pode só ter alguém que está sempre a comandar. E quando o Estado é complicado, é necessário de se desenvolver, de haver crescimento. E o crescimento não se faz só com a mão do Estado. É necessário que outros participem, é necessário que os privados participam, no sentido também de reduzir o peso, reduzir a subcarga que o próprio Estado já tem. Então é importante saber isso. E é uma outra questão sobre os bancos. É uma questão sobre... Ainda sobre a questão do sistema financeiro angolano, há uma data importante que em 2001 fez-se a criação da empresa interbancária de serviços, que é o EMIS, né? E no ano seguinte fez as instalações das primeiras caixas automáticas de rede de multicaixa. E o EMIS é a empresa responsável por esses serviços, né? Pelo ATM, multicaixa que há em circulação no país. Tá vendo? Tudo graças
a decisão do Estado abrir o mercado econômico, abrir o sistema financeiro e permitir com que outros possam também participar no desenvolvimento econômico e social e financeiro do país. Tá bem? É importante isso.